da Wondery. Esse é A Grande Fúria do Mundo. A Grande Fúria de hoje é sobre drogas. E para abrir o papo, eu quero dizer algo pela primeira vez para você, sem ser brincadeira ou en passant em alguma conversa, que é o seguinte: eu já usei drogas ilícitas. Mais de uma vez. Mais de algumas milhares de vezes. E não foi só maconha, como eventualmente você e minha mãe souberam por algum descuido, não. Entre os meus 20 e 30 anos eu tive muitas experiências e experimentações. Lança-perfume, maconha, haxixe, êxtase, LSD. Eu nunca tive vontade ou coragem de provar cocaína, mas eu convivi bem de perto com gente que usava com frequência. Então essa é a forma de começar esse episódio, porque já passou algum tempo desde que eu fiz 30 anos, então hoje é mais fácil de falar, apesar que não é tão fácil assim, de falar sobre isso com o meu pai aqui na frente. E alguns assuntos são bem difíceis de debater assim, abertamente entre gerações. É muito raro a gente ver por aí uma discussão mais profunda e franca sobre esse tema, ainda mais com a possibilidade da gente trazer uma abordagem pessoal. Eu nunca vi, pelo menos. E a gente da produção do A Grande Fúria do Mundo, a gente entendeu que seria um desafio interessante para mim abordar aqui essa questão. Para nós, essa questão das drogas, pelo interesse do público e pela oportunidade de ter essa abertura. E partindo do ponto que você não vai levantar daqui e sair fugido agora... Eu não uso drogas, eu não preciso fugir. A frase clássica de quem? De quem? Do magnífico, grande criador dos Rolling Stones, ao dizer, o senhor perguntou, lembra o jornalista para ele? Mick Jagger? Não, Keith Richards. Como é que o senhor pensa o seu problema com as drogas? Ele disse, eu não tenho problema com as drogas, eu tenho problema com a polícia. Então não tem por que fugir. Pois é, a gente concordou em ficar aqui conversando por mais ou menos uma hora. Eu sei que você não vai levantar nem fugir, nem eu. Então é importante que a gente fale mais sobre isso para esclarecer e, de certa forma, incentivar quem nos ouve e nunca tem ou nunca teve a oportunidade de conversar abertamente sobre isso em família. Porque até hoje, agora falando mais pessoalmente entre nós, você estava satisfeito com as conversas que nós tivemos ao longo da vida sobre esse assunto? Olha, se você tivesse tido como um eventual usuário, como você acaba de se declarar, tivesse tido alguma intercorrência negativa, se essa conversa antecedesse o teu uso eventual, eu diria não use, não quero, não desejo. Sendo contado a posteriori, com você saudável, vívido, produtivo na minha frente, não me choca, porque eu não acho inesperado que você tenha dito isso, exceto a menção, né, uma ou outra das drogas ilícitas que você disse, que eu até imagino onde com ela você teve contato da tua experiência no mundo, né, das tuas viagens, das suas moradias. Mas não me espanta. Embora você seja filho, no caso meu, de uma pessoa que não é usuária, né, que não teve experiências, exceto com maconha, né, das drogas ilegais. Né, acho que 2 vezes na vida eu fumei maconha. Eu devia ter uns 17 anos, quando eu estava ainda no último ano do ensino médio, numa noite de estudos, né, em que um dos amigos, inclusive, na época, né, de maneira a produzir desconforto no grupo que ali estava estudando, fazendo cursinho para a universidade, não só fez com que circulasse a maconha, a gente fumava cigarro de papel, consumia tabaco, né? Ele não só fez isso, como não nos disse que tinha um efeito colateral, né, que era um ressecamento forte da boca e uma larica imensa, uma fome danada, e não deixou nem água nem comida suficiente para a gente. E a segunda vez foi numa viagem em 1984, em que eu experimentei dentro do carro de novo. Mas as drogas ilegais nunca me encantaram. Elas nunca tiveram para mim nenhum poder de sedução. E não era por um temor de que eu poderia delas ficar dependente, inclusive porque eu consumia, como você sabe, né, durante 30 anos eu fui fumante de cigarro, né, de tabaco, portanto não era essa a questão. E eu sou um consumidor eventual de álcool e não tenho nenhuma dependência em relação ao álcool. Quando você diz eu fumei isso, eu usei aquilo, eu tive experiência com haxixe, eu não acho que isso seja fora, que seja inesperado.
Né? Para mim não é uma revelação no sentido pai-filho. Né? É que a gente nunca conversou sobre isso, porque esse não era um tema, e volto ao ponto. Né? Eu vou dizer uma expressão que agora não me interessa. Não é que não me interessa, não tem a ver com o meu interesse imediato. Você está aqui, vivo, como eu disse, falando. Mas se antecedesse, se você me chama num canto e diz assim, pai, eu vou sair hoje, eu vou fumar haxixe, você está louco. Por que você vai fazer uma experiência com algo que te tira o controle sobre você mesmo? Aí você poderia me dizer, não, mas não tira o controle. Ele me coloca numa condição diferente, tal como o álcool, falando comigo, tal como o álcool pode te colocar, né? E eu diria, não, mas existe risco, é perigoso. Eu não entraria numa conversa sobre o ilegal, no sentido jurídico. Né? Porque o temor, isso, em relação a burguês classe média, esse temor é muito relativo. Você tem uma série de alternativas, né, de suporte para poder escapar, né, em relação a isso. Você não estava condenado, né, ao pequeno tráfico, ao pequeno consumo, a ponto de ser um alvo. Mas o tema da droga sempre foi algo que me instigou, sempre, né? Não só no quesito família, mas em relação ao que é que leva algumas pessoas a terem, e aí você pode me dizer, né, a ter esse nível de independência em relação à dependência e outras pessoas não. Quando eu vejo pelas cidades afora, né, o consumo, quando eu vejo a Cracolândia numa cidade como São Paulo, onde moro, quando eu vejo aquele modo zumbi de presença, e aquilo não é movido por um defeito interno, mas uma dependência química. Eu tenho uma pergunta para você, de onde veio a tua independência em relação à dependência? Isto é, por que você acha que você nunca teve dependência? Esse é um dos pontos desse papo. Por que na nossa família, do nosso ponto de vista pessoal, você falou, é um consumo burguês, é um consumo que é chamado de recreativo. Assim, e no nosso histórico familiar, esse é um papo que nunca foi um tema do nosso núcleo, assim, nunca não tivemos essa experiência com um dependente químico ou alguém que é tão comum em várias outras famílias que isso aconteça. Eu não sei porque eu não não passei desse ponto, mas ao mesmo tempo em que falando hoje, depois, funcionando, eu também tenho a clareza de que eu não me arrependo, pelo contrário. Quando eu cheguei aos 30, que foi quando eu parei de usar drogas assim recorrentemente, maconha principalmente, eu cheguei uma pessoa aos 30 muito melhor do que eu era aos 20. No sentido em que, na minha adolescência, mesmo burguês, mesmo com condições, eu era um jovenzinho muito mais irritado. Eu era muito duro comigo, eu era muito, muito cerebral. Assim, eu me cobrava muito. Eu acho que a maconha e o uso de drogas dessa forma mais recreativa me ajudou a me tornar alguém mais suave, mais agradável, menos ansioso, mais compreensível, mais amigável. Acho que eu expandi mais a minha rede de amigos, assim. Então, eu não quero que isso seja um discurso extremamente apologético, mas ele é, né? A droga me fez bem nesse ponto da idade adulta. E eu tenho uma dificuldade enorme de lidar com essa afirmação que você já fez para mim outras vezes, de que você só usou 2 vezes na vida maconha. Sim. Eu quase truco isso. Não, dizer... pode trocar. Não é, embora eu tenha convivido, a minha geração, que é a geração que cresceu nos anos 70, Exato. que usa uma frase clássica, se você se lembra dos anos 70, é porque você não estava lá, né? Por conta até desses efeitos, não. Eu convivi de perto com pessoas que consumiram, né, essas drogas que você mencionou, várias delas ou todas elas, e nem por isso nunca me seduziu. A minha resposta mais direta sempre foi: você não usa droga? Eu digo, não, eu gosto de ler. Claro que isso é uma saída para quem é da atividade intelectual, mas na minha atividade intelectual, isto é, como escritor, há uma série grande de pessoas na história que, enquanto, por exemplo, né, enquanto heroína não era ilegal, ou a cocaína aparecia no cotidiano, não havia nenhum problema. Se você olhar nas obras do Conan Doyle em relação ao Sherlock Holmes, uma parte daquilo que ele faz para poder, no entender deles, aguçar o raciocínio, é com o consumo de heroína ou de cocaína, mais tarde, né? Eu outro dia entrava numa discussão, Pedro, sobre o uso da cannabis como medicamento. E eu fiz a defesa, e faço, né, por uso, por uma razão. A diferença clássica, né, se fala, entre a droga e o veneno é a dose. Né? E eu não tenho nenhuma dificuldade a usar, por exemplo, morfina quando eu estou com dor, ou quando eu vou ao medicamento, ou quando eu estou numa cirurgia.
Eu não tenho dificuldade de usar coisas que têm origem no ópio, na papoula, quando ela for para mim um medicamento. Mas diria você Cortella, ou você pai, ou seja lá o que for, você usaria uma maconha recreativamente? Eu digo, não curto. Como há pessoas que não curtem outras coisas. Eu não gosto. Eu não tenho um temor. O único temor que eu tenho em relação a algumas drogas são aquelas que, comprovadamente, entre elas a maconha, elas diminuem um pouco da capacidade de memória da pessoa. E eu sei porque eu tenho muitos, né, conhecidos que, pelo consumo ou cotidiano ou durante muito tempo da maconha, acabaram tendo um prejuízo de memória. E como a memória, para mim, é um dos meus avatares de existência, inclusive no campo da autoimagem, né, isso sim. Mas volto você pode trocar, sim. Pode dizer. Você usou? Não. Já usei cocaína alguma vez, ou heroína, ou xixi? Não, jamais. Tá? Já convivi, já esteve na minha frente, dentro, em cima de um espelho, com alguém com um cartão de crédito, né, fazendo a reunir. Não, já estive. Quer? Não quero. Assim como eu tenho pessoas à minha volta que não bebem, que não consomem bebida alcoólica. Né? Não é uma obrigatoriedade. O fato de você dizer que você se tornou melhor, na tua avaliação, claro, em relação àquilo que você era aos 20 anos, eu também acho que você se tornou melhor. Eu só não atribuo isso, né, exclusivamente a essa capacidade química. Isto é, não são as propriedades organolépticas, né, de um produto que leva a isso. Mas as tuas experiências de alguém que não pereceu face a algo que pode levar ao perecimento, isso te tornou melhor. Mas é um jogo de risco. Ele é um jogo de risco, é uma aposta. Eu fico pensando porque parece que existe um muro aqui quando você fala que você não usou. Porque eu, quando cheguei no mercado de trabalho, eu tinha 20 anos. E você se lembra, eu fui estagiário na MTV. E a impressão clara pra mim era: todo mundo fuma maconha. Eu não. Todo mundo não existe fuma todo maconha. mundo, segundo você. Então, mas a impressão, eu não sabia disso aos 20 anos. A impressão do mercado de trabalho é que, assim, a maconha era algo que todo mundo fazia e era uma daquelas... uns códigos secretos da nossa sociedade. E eu fico pensando, quando você chegou no mercado de trabalho, você tinha também 20 e pouquíssimos anos, chegou para dar aula na PUC São Paulo. Isso. A PUC São Paulo que tradicionalmente era o lugar que exalava fumaça e que todo mundo fuma maconha. Aí sim, quase que hegemonicamente... Eu não. Inclusive que eu não era, não só eu não era obrigado a fazê-lo, como eu não queria me sentir bem junto a outras pessoas só para partilhar. Passa numa roda, né, dá um tapa aí, etc. Não, eu não queria. Né? Essa ideia do diferencial, existe algo que é o diferencial. Como é que você se diferencia num grupo a ponto de ser admirado? Né? Se chama de bem diferencial em sociologia. Para mim já era o fato de eu ter feito filosofia. Isto é, eu encontrei na diferença que a filosofia oferece, de ser alguém que tinha alguma noção sobre Platão, Aristóteles, Heráclito, aquilo que me tornaria, dentro de um grupo, diferente. O fato de eu não dirigir, o fato de eu ter algumas características... Você era um excêntrico convicto, é isso? Continuo. Né? Eu não era só, eu continuo. Se hoje, por exemplo, você agora, né, colocasse maconha para eu fumar, mesmo que eu tivesse a ideia da partilha, como poderia ser uma taça de vinho, né, um gole de cachaça, que você e eu gostamos de fazer vez ou outra, eu não fumaria a maconha que você oferecesse, nem pensaria na questão do legal ou ilegal. Eu não fumaria por uma razão. Né? Se eu fumar maconha, faz mais de 20 anos que eu parei o consumo de tabaco, eu parei de fumar cigarro. Se eu fumasse maconha, eu voltaria a fumar cigarro. Então hoje eu tenho um temor. O meu temor hoje é que, como eu tenho que tragar, né? Ao tragar, o hábito ia despertar inteiro, porque as minhas células têm memória. Em relação a esses 2 episódios em que eu passei, né, pela maconha, estava tentando agora, o lança-perfume, ele fazia parte da minha geração na minha casa. E quando eu era menino em Londrina, meu pai e minha mãe mantinham, no período de carnaval, ele não era ilegal. E ele circulava. Aparecia ali dentro de casa, ficava lá aquele tubo, acho que um Rodox, não lembro mais o nome, né? Era alguma coisa dourada que ficava em cima do armário. Na minha época, agora era o estudante, cabeça verde, que é chamado... Não sei. Nos anos 1970... Que vinha da Argentina. Nos anos 1970, sim, no carnaval, né, se colocava no lenço, aspirava, alguma coisa assim, te dava um bem-estar eventual, uma prise,
ou uma Brisa. né? Ou uma brisa, alguma coisa assim, você ficava um pouco, dava vontade, uma ânsia, vontade de vomitar, Fica na orelha ficava aéreo, a banda ficava melhor e depois passava, né? Mas eu acho que era uma questão de interesse. Mas você usava. Sim, durante o período De carnaval. mas isso até 17 anos de idade. Depois disso, não, né? Eu não tenho nenhuma dificuldade de olhar o que você está relatando e pensando e ver o quanto que você pode contar isso sem o horror. Mas essa história não é sem horror. Para nós, ela não é. Ela não tem horror, mas para muita gente ela é uma história de horror. Ela é uma história de desespero, é uma história de dependência. E você lembrou bem, na nossa família imediata, nós não tínhamos pessoas com dependência. A gente tinha pessoas, como deve ter até hoje, que possam ser usuárias. Mas com dependência, que tivesse algum tipo de perturbação, não. Por isso, nós sempre fomos calmos nisso. Por quê? Né? Você não tinha nenhuma exemplaridade. Agora, imaginar, nos lugares onde você já trabalhou, né? Nos lugares onde você viveu sozinho, né? As suas experiências de viver em outros países, né? É claro que não era inesperado, né? Mas o tema não era, ele não viria. Eu não precisava sentar contigo, ou tua mãe sentar contigo, sentar com teu irmão e irmã e dizer assim, olha, cuidado, né? Você se lembra que eu tinha um controle em relação a isso para ver qual era o nível. Às vezes a Carol brinca comigo, né, dizendo que quando ela chegava em casa, eu dizia assim, abre o olho. Certo? Queria ver se a pupila estava dilatada. Exatamente. Por quê? Porque um acompanhamento do que você tem com um adolescente, ele é necessário quando você tem responsabilidade sobre alguém. Eu não sou moralista e diria assim, não faça, isso é um absurdo, Deus não quer. Não é isso. A minha concepção em relação à conduta das pessoas é a teoria do dano. Aquilo que não produza dano irreversível em você e nem em outras pessoas é uma decisão tua. Aquilo que produza dano em você ou na tua comunidade, eu recuso. Eu acho que é uma sacralidade da vida que não pode ser perdida. Eu acho que é uma reverência à vida. Então, nas vezes que você teve acesso, até disse você até aos 30 anos, não era o interdito. Em nenhum momento eu cheguei, não me lembro de tua mãe ter feito isso, e dizer assim, não use droga, etc. Chegaram, claro que chegaram. Não, o temor era em relação, por exemplo, durante os anos 80, por conta da contaminação do HIV, era em relação a drogas injetáveis. Nunca ninguém disse, você não faça isso, não faça aquilo. Havia um acompanhamento. Mas, insisto, ouvir isso agora Claro, isso me deixa claro. sentado, sossegado. Mas eu tenho, e você também, dezenas de outras histórias que não são a do Pedro Cortella. Eu tenho dezenas de outras histórias que você sabe, de pessoas que se perderam no caminho. Eu vou insistir na pergunta para você. Por que você não se perdeu? Eu não sei essa resposta. Mas eu sei que, dentre essa longa lista de hipocrisias da nossa sociedade, mesmo sendo adolescente nos anos 90, por exemplo, a questão da droga legal e da droga ilegal. A maconha é ilegal, até hoje é no Brasil. A gente está evoluindo em vários lugares no mundo onde isso não é, onde a maconha não é mais legal. Mas o álcool destrói mais famílias do que qualquer outra droga, né? E ele é uma droga legal. Desde os anos 80 que a gente vê discursos assim, pensando, quando você vê uma briga no estádio de futebol, qual que é a pior droga? A torcida organizada tá brigando, ela tá bêbada ou ela tá chapada? É óbvio que ela tá bêbada. Se ela tivesse chapada, ela não estaria brigando. Não necessariamente. Os acidentes de trânsito acontecem mais por causa do álcool ou por causa da maconha? Então, assim, existem drogas que são leves, né? Em inglês seria o drugstore, a farmácia, né? Que é aqui em português, mas assim, existem drogas que são vistas de uma forma e drogas que são vistas de outra forma. Isso é cultural, né? E a pergunta que eu digo sobre a hipocrisia da sociedade é a seguinte: quando eu tinha 14 anos, você me deu o disco do Bob Marley. Sim. Você escutava Pink Floyd na minha infância. Mais limpo. Então, porém, todo aquele conteúdo tá
tá dentro de uma cultura que seria o sexo, drogas e rock and roll. E o fato de eu ter sido adolescente nesse ponto, isso acabou me influenciando muito. A primeira música que eu toquei na guitarra era Cocaine, e você gostava do Eric Clapton, a gente sabia da história. E o Eric Clapton tá vivo até hoje. Não, mas antes do Eric Clapton eu ouvia Frank Sinatra, I've Got You Under My Skin. E aí que eu vejo, eu acho que você tem, que pode ser visto como mérito, esse da exceção, do ponto Mas eu não fora coloco, da não curva. coloco como mérito. É. Eu não sou um herói. Em vez da heroína, eu escolhi ser herói. Certo? Não, eu não tenho essa questão. Ela não é um problema para mim individual. Porque eu sei que você se Certo. relacionou, inclusive, com pessoas que eram usuárias de drogas. Já de o fiz na cocaína. vida. Não tinha. E eu gostava? Não, por quê? Quando eu notava que aquilo estava perturbando o equilíbrio, a saúde, o discernimento, o raciocínio. Mas sempre. E nas vezes que não, a depender do tipo de droga que se podia usar, não tinha nenhum problema. Isso é uma questão da pessoa. De novo, a teoria do dano. Né? Se não traz dano a ela, que ela não tenha possibilidade de reversão, e nem a comunidade em que ela está inserida, é uma questão de escolha. Se você olhar historicamente, em todas as sociedades, algumas coisas que eram consideradas drogas deixaram de sê-lo. Né? E outras que não eram passaram a sê-lo. Uma delas é exatamente o que eu citei, a heroína, o haxixe. Tá? É. A ideia do haxixe é tão forte que a palavra assassino veio exatamente, ela significa os consumidores de haxixe. Porque o haxixe, na origem, né, no mundo daquilo que hoje é a cultura árabe, vem de grupos que utilizavam, né, para se movimentar em relação a uma ação, né, política. Há coisas que nós consumimos durante um tempo e não foram, mas em relação a esse tema, eu me lembro muito de uma frase, Pedro, que é correlata. Porque quando você fala de hipocrisia, você diz, não, mas em comparação, o álcool. Mas quando a gente pensa em ato correto ou não, em ato que é benéfico ou maléfico, ele não pode ser por comparação. Eu não posso dizer assim, você não come ovo frito todo dia, né, mas em compensação você bebe álcool. A questão não é essa. Né? A questão não é de hipocrisia ou não. É o que não deve ser feito nenhuma das duas coisas. Você acha que não? Sim. Eu acho que eu não devo, de modo algum, criar uma relação em que eu não tenha liberdade. E você já me ouviu dizer, eu digo de novo. Né? Uma pessoa que é alcoolista, ela não tem prazer no álcool, ela tem dependência. Sim. Uma pessoa que não consiga não fumar maconha todos os dias, ela não tem liberdade e nem prazer, ela tem dependência. Eu nunca tive prazer no consumo de tabaco, de cigarro, durante os 30 anos que consumi, exceto em 1 ou 2 dos cigarros que eu fumava no dia. Os outros eu não conseguia não fazer. Eu só tenho prazer ao tomar uma dose de vinho, de cachaça ou de uísque, né? Porque eu não faço isso de modo contínuo. Exato. Se eu fizesse de modo contínuo, eu não teria. Agora, a frase que eu queria lembrar, estou olhando aqui, você é pai também, né? Portanto, você pode abalizá-la. Eu acho que o Bernard Shaw disse isso um dia, ou o Brecht, não me lembro. Talvez o Brecht disse o que eu vou dizer agora. A única pessoa que pode decidir se uma guerra é justa ou não é a mãe do soldado morto. Certo? A única pessoa. Quando alguém me pergunta, você acha justa essa guerra? Você acha que a guerra em tal lugar ela é justa? Um dos dois disse isso que eu lembrei agora, ou Brecht ou Bernard Shaw. A única pessoa que decide se uma guerra é justa, que pode ser perguntado se a guerra é justa, é a mãe do soldado morto. Por isso, volta ao teu ponto. Sem ser moralista, mas remetendo a decisão para quem de fato, né, pode fazê-la, a única pessoa que pode dizer se é algo que é correto ou não é a mãe, entre aspas, ou quem cuida de alguém que se perdeu nesse caminho. Sim. Você não se perdeu, que bom. Outras pessoas não se perderam. Parte da minha geração construiu literatura, arte, cinema, consumindo alguma dessas drogas e outros não. Certo? Sim. A minha liberdade é tão grande que eu prezo que eu não quero dependência em relação a algo. Você diz, mas você toma álcool, mas eu não sou dependente de álcool. Aí você pode dizer, mas isso é o uso recreativo, né, das drogas. O Paulo Afonso Ronca, que foi meu professor, meu amigo de décadas, o primeiro livro dele que eu li, que é um livro que tem 40 anos, se chama, eu vou dar o título porque ele é escrito, né, com um título bem marcado, influenciado pelo filósofo Heidegger, no modo de reflexão, que é assim, convivendo com a maconha. E aí o é de propósito, convivendo, né, com a maconha. Isso, por fato de eu admirá-lo, de eu ser alguém que tem por ele um afeto, ter sido aluno, significa que eu convivo,
mas não significa que eu tenho que fazê-lo. Não é por isso. Você acha que a única pessoa que pode julgar se a guerra é justa é a mãe do soldado morto? É a mesma coisa de dizer que quem vota para a pena de morte é o filho do, do, quer dizer, é o pai da criança assassinada ou do adolescente assassinado, é a mãe da vítima, né? Ou o irmão da vítima. Não é como sociedade, a gente tem que pensar de forma mais ampla e não individualizada. Então esse argumento eu acho que ele é menor nesse sentido, porque realmente, ao isolar uma família que sofre desse caos e os casos se proliferam, mas a gente não sabe, porque existe essa sociedade secreta em que a gente não tem os dados corretos dos usuários recreativos de droga que tem toda essa jornada que eventualmente eu tive. Eventualmente eu sou um caso muito comum que simplesmente não é falado, né? De pessoa que teve uma experiência com drogas e depois isso foi parte da idade olhando jovem teus adulta. dados estatísticos, se eles existem, Ah. você é regra ou exceção? Não sei. Não sabe? Não sei. Tá. Não sei, porque. Mas eu sei a resposta à pergunta que você me fez. Eu ia deixar ela para o final, mas eu vou trazer agora. Que é também um ensinamento que veio de você, mas é de relacionar o consumo de drogas ou de álcool com momentos felizes, com momentos de celebração. Não fazê-lo, né? Não. Ou fazê-lo. Fazê-lo só em momentos felizes. Não fazê-lo em momentos tristes. Não usar a droga como uma válvula de escape. Eu explico para você poder trabalhar a tua ideia. Eu, de fato, falei várias vezes na vida. Toda vez que você me encontrar bebendo uma cerveja, uma cachaça ou um vinho, é porque eu estou feliz. Isso. Isto é, bebida não é remédio. Portanto, se é para fazê-lo, é para comemorar e tem que ter alegria. Não é algo que me leve a tentar escapar por aí. Se existe uma explicação por eu não ter entrado por um caminho de dependência, é essa. É ter usado todas as drogas que eu citei e álcool dessa forma, relacionado a momentos felizes, a momentos de festa, a momentos de viagens, a momentos em que eu estava bem comigo mesmo, com os meus amigos, e aí sim usar. Não quando eu estava sozinho, triste, deprimido, pensando se eu devia ter tido uma outra trajetória na vida, assim, não nos momentos baixos, sempre nos momentos altos, nos momentos high, né? Eu acho que esse é o segredo. Mas eu também sei que isso tem muito a ver de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são mais suscetíveis à dependência e outras que são menos. Porém, com a questão da legalização, tudo vira um pouco mal visto. Não era uma conversa que eu me sentiria confortável trazer para você enquanto isso acontecia. Sim, nem deveria. Fazer a parte da tua intimidade no dia a dia. E se você fosse não um adulto, como já era, em algumas situações, se você não fosse adulto, eu teria que me preocupar de acompanhar, como acompanhava, né, como olhava assim as coisas, porque uma coisa é você me dizer, né, que você aos 14 anos de idade ou aos 15 teve acesso a uma droga que é mais leve em termos de impacto e dependência, outra coisa é você ter acesso a algo que produz, né, uma relação, né, de vício muito mais veloz, como é o caso do crack. Sim. Certo? Nesse sentido, né, aliás, você foi criado numa geração que não tinha o crack ainda no cotidiano. Quando eu caminho... Acho que até tinha. Não tinha. Cracolândia, não tinha. já existia não Cracolândia, não? Anos 90? Não tinha. Não era tão dos intenso. anos 2000. Não. Nem o crack você tinha quase nos lugares. Mas 2000 eu tinha 20 anos, 17. Quando eu caminho hoje na cidade de São Paulo, onde moro, e eu passo pelas regiões, inclusive não tão distante de onde resido, né? E você vê pessoas de camadas sociais variadas caminhando como zumbis degradados. Eu tenho uma reflexão que vem na minha cabeça, que não é culpabilizar quem ali está apenas, porque a pessoa tem responsabilidade também pelo passo inicial, mas é pensar, e o pai e a mãe? O que fizeram quando o primeiro passo foi dado? Bom, não tinha o pai e a mãe, não tinha quem acompanhasse, mas se não tinha, quem na comunidade acompanhou? Ninguém, né? Isto é, essa pessoa ela é vítima da droga ou do abandono? Essa é uma outra questão. Aí eu volto a um pedaço do que você lembrou, né? É claro que quando eu lembro o número de vezes que você foi livre nos teus movimentos, assim como você, ao dizer agora,
né, que eu não posso ter me resumido a 2 eventos, né, com o uso de maconha e de nenhuma outra droga que você trucava para ver se era verdade ou não. E eu estou dizendo que sim, né, que é verdade. É porque eu também, você poderia não saber e eu não precisaria te dizer. Inclusive porque como você sempre recusou o tabaco, né, sempre se recusou o cigarro, uma das coisas que eu conto sempre é que nos 30 anos que eu fui, né, fumante de cigarro, numa parte dela você era criança, você se recusava se eu dissesse assim, Pedro, vá até a banca de jornal aqui na esquina, compre cigarro. Eu não compro cigarro. Você pode me pedir para comprar qualquer coisa, mas cigarro eu não compro. Bom, será que eu entendi aquilo como moralista? Da parte de um menino de 10, 12 anos de idade? Não, eu entendia como sendo, eu me recuso a colaborar na tua má condição de saúde. Nós nunca sentamos para usar uma droga ilegal. Seja porque eu não uso, mas eu conheço muitos pais e mães que conviveram. Alguns se arrependeram e outros não. Né? O que é que significa? Foi o acaso? O acaso vai me proteger? Não sei. Eu não jogo tanto no campo do acaso, nunca gostei. Sobre esse dado aqui que a gente não tem, que é daquele do usuário de maconha, usuários de drogas recreativas, assim, que não são mapeados, mas se a gente fizer uma comparação, eu estava pensando aqui, quantas pessoas realmente têm dependência do álcool e quantos são os consumidores de álcool? Se for nessa mesma lógica, mas tem um dado aqui que é da Unifesp, que foi divulgado em 2020, que diz que dentre todos os países do mundo, o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína e derivados, atrás só dos Estados Unidos. São 6 milhões de brasileiros que já usaram esse tipo de substância pelo menos uma vez na vida. A mesma pesquisa aponta que 8 milhões já fumaram maconha e que 1,5 milhão fumam diariamente. Eu truco esse dado também. Você acha que é pouca gente? Eu acho que é muito mais. Mas você não fala que todo mundo é uma coisa muito relativa? Eu falo. E esse dado teu de negação, ele é impressionista. É. Certo? Você diz, eu acho que não. Porque eu conheço 20 pessoas... Ela é uma percepção. Eu conheço 20, das 20, 18. Mas são as que estão perto de você. Deixa eu explicar. Eventualmente. Deixa eu explicar esse conceito do todo mundo não existe, que é algo que eu falo, porque eventualmente a pessoa não ouviu os outros episódios, mas a questão é que todo mundo é uma percepção. A questão de que todo mundo está fazendo alguma coisa quer dizer que a gente vive dentro de uma bolha. Ou seja, não é verdade, né? É claro, eu cheguei no mercado de trabalho, repito, eu fui ser estagiário na MTV Brasil. Parênteses, eu fui consultor da MTV 5 anos e nem por isso eu aderi à mesma comunidade que se aderiu de Exato. afetos. Inclusive foi quando você foi lá que eu levei o meu currículo, aquela coisa das oportunidades da burguesia, né? Exatamente. Mas você falava do todo mundo. Ao chegar lá na MTV, a percepção era todo mundo aqui fuma maconha, todo mundo usa qualquer droga. É claro, era um lugar que vivia e respirava o sexo, drogas e rock and roll. É algo que foi construído ali e que eu passei a minha adolescência assistindo MTV. Quando eu cheguei, o meu sonho de vida era trabalhar na MTV, era ser VJ. E quando eu cheguei lá naquele ponto, começando minha vida profissional, cara, tudo que eu queria era estar junto com as pessoas e fazer parte daquele ambiente. Meio que o meu sonho era estar ali também vivendo a vida de sexo, drogas e rock and roll, porque o trabalho do comunicador ou da pessoa que estava nos bastidores da MTV acabava se confundindo com o do artista. Porque no final das contas, o sonho de trabalhar na MTV era o sonho de ser artista, né? Você queria E o todo mundo? O todo mundo, eu pergunto pra você, como que era o todo mundo na PUC? Então, todo mundo na PUC não era usuário de droga, porque era um lugar, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, era um lugar em que uma parte das pessoas que consumia, por exemplo, maconha, podia fazê-lo sem que houvesse uma repressão tão direta. É necessário lembrar que isso se constrói durante uma ditadura no Brasil, a ditadura de 1964 a 85, e, portanto, qualquer forma de repressão, ela era entendida como sendo absolutamente parceira da ditadura. Isso significa que a ditadura moralista em várias coisas, ela chegava no campo da droga. Daí que a rebeldia, numa parte daquilo que se tinha, era o uso de barba, que eu tenho até hoje, há mais de 45 anos que eu não retiro a barba. Um dos modos de ser rebelde era o uso da barba, no caso masculino e no meu caso. E o segundo era o consumo, sim, né, da droga, sem que houvesse qualquer tipo de anteparo. Pois bem, no todo mundo usa,
Eu não embarquei. Tanto que o primeiro disco que eu te dei, que você lembra agora, é Bob Marley, mas ele não morreu por conta desse uso. Diferentemente de Amy Winehouse, que eu nunca te dei disco, da Jane Joplin, do Jim Morrison, certo? Do Kurt Cobain. Mas escutava lá em casa e Escutava. tal, e fazia Mas parte. eu não tive, por exemplo, você fala do Bob Marley, eu lembrei disso, né? Bob Marley fazia, mas ele morreu por causa de uma infecção no pé, né? O que é diferente da gente imaginar que ele desse um passo nessa Mas você direção. não me daria um disco de um artista que morreu por Daria, causa das claro, drogas? como, Claro que como daria. você curtiu Jenny Joplin, né? Claro. Cantando Summertime várias vezes. Senão Não seria era essa a um questão. pensamento moralista dentro de um Não. consumo de arte que Não, não, não faz teria. sentido. É. Não teria, senão não leria Rousseau. Né, que teve muitos filhos e os deixou, eu teria dificuldade em lidar com Aristóteles, que era escravagista. Né? Não é essa avaliação, a avaliação ela tem que ser contextual. Mas quando você fala, né, que há uma possibilidade, né, de dizer assim, será que você naquele ambiente, né, que era alguém que não tinha repressão, como é o caso da universidade na época, você que fazia? É que, no meu entender, e eu não quero que isso soe como heróico de novo, no meu entender, a rebeldia vinha de outros lugares. A minha rebeldia em relação a enfrentar, por exemplo, meus pais, a geração anterior, ela não veio nem no consumo de droga, nem no consumo de tabaco, nem no consumo de álcool. Como seria essa conversa sua com o seu pai? Seria difícil porque, por exemplo, meu pai foi fumante a vida toda, né? E o cigarro, embora eu fumasse, e obviamente ele sabia, porque o cigarro também tem aroma, né, que é expressivo. Quando eu tinha 14, 15 anos, vez ou outra chegava, eu só sentei ao lado dele para fumar quando eu tinha 18 anos. Isso fazia parte. E não foi nem minha iniciativa, foi eu sentei a sala, eu já estava na universidade, né, numa cadeira de balanço que você conhece, que você se balançou nela muitas vezes, que ela está conosco até hoje. Ele sentou e eu estava sentado na sala, ele estava fumando um cigarro antigo chamado Continental, e ele dizia assim, quer um cigarro? E aquilo foi um ato de libertação, que era fumar ao lado do pai. Obviamente seria estranho um pai fumando, né, dizer não quero que meu filho fume. Mas ali a intenção, naquele tipo de cobertura fantasiosa que se dava, era eu sei que meu filho fuma, mas ele não vai fazê-lo na minha frente porque é uma questão de respeito. Era um rito de passagem, fazer com que você pudesse ter acesso a essa condição. Tal como eu tenho histórias, notícias e convivências de amigos e amigas em que, no dia que pais e filhos partilharam, né, um maconha, ou seja, lá baseado. um baseado, era o momento da libertação, chegou, etc. Eu queria pegar um ponto de que você disse, que eu acho que marca muito. Né? Não é heróico eu não ter entrado nisso, eu não acho. Apenas era o meu gosto, a minha decisão. Eu decidi não fazê-lo porque eu não tinha gosto. Não tinha encanto, como não tem encanto para mim até hoje. Né? O meu modo de presença, aquilo que me dá a possibilidade de dizer eu faço porque quero, está em eu fazer o que quero. Nem curiosidade. Não, porque eu também não tenho curiosidade de pular de paraquedas, por exemplo, que é uma atividade também que tem algum risco. Eu nunca tive curiosidade de saber como é que é escalar o Everest. Né? Tem algumas coisas que eu não quero fazer. Né? Você pode me dizer, não, mas a droga, dependendo do tipo de droga, ela não tem nenhum efeito que possa ser arriscado. Eu não sei. Né? Eu não tenho essa curiosidade de saber, eu deixo isso para a ciência. Como a ciência não é uma boa condutora o tempo todo, porque ela mesma já legitimou, né, o uso de droga ilegal, e, por outro lado, ela deslegitima algumas drogas legais, o Brasil é um dos países com uma questão muito séria em relação à dor. Aqui no nosso país, a gente tem uma dificuldade muito grande de controle da dor em vários lugares, porque é uma questão moral sobre o uso de morfina, porque ela é um opioide, né? Ela tem origem no mesmo lugar que, né, a cocaína. Né? Portanto, esse tipo de situação ela é negativa. Nós temos, sim, né, um nível muito forte de moralismo nessa questão que eu não tenho. Certo? Eu vou fazer uma pergunta. Eu acho que você acha que uma pessoa que não usa droga, como é o meu caso, né, e como, segundo você, é o teu desde os 30 anos, não é uma pessoa legal? Não acho que não é uma Tem pessoa algum legal. distúrbio? Mas eu acho que, ao mesmo tempo que o seu discurso, você diz que ele não é moralista, ele eventualmente é, mas é uma percepção sua de uma escolha.
para mim, a escolha foi muito pautada na curiosidade. Foi escolha? Foi escolha. Foi escolha. Não foi o grupo que te conduziu? Não, foi escolha. Tá. Escolha burguesa. Eu sabia dos riscos ali já. Né? Acho que a primeira vez que eu fumei maconha eu tinha 17 anos. Estava no terceiro colegial. Não é uma... Existe uma diferença muito grande Quiçá no segundo. Existe uma diferença muito grande entre... Não, porque eu fiz 18 no terceiro colegial. Entre 14 e 18 anos, assim. São muitas mudanças que acontecem. Então, eu acho que se fosse aos 14 seria diferente. Eu não consumiria de jeito nenhum. Aos 18, já tinha passado por uma transformação ali no meio da adolescência, que teve muito a ver com começar a tocar guitarra, com começar a ouvir Nirvana, com começar a ter uma relação muito mais próxima do que era arte, do que era... ter me voltado totalmente para as ciências humanas e para a produção de coisas criativas e de ser também incentivado na escola por professores por escrever boas redações e por estar mais ligado a um conteúdo de humanas, que essa curiosidade se aflorou, assim. Todos os meus ídolos usaram drogas e eu queria ser igual aos meus ídolos, né? E aí eu acho muito curioso como você, lá nos anos 70, no meio da contracultura, né? Como que era esse tipo de influência? Caetano e Gil estavam lá, né? Chico, você não queria ser eles. Não, o que eu queria era a arte que eles produziam. Eu queria aquele ambiente cultural que trazia a reflexão sobre o coração e o mundo. Uhum. Eu queria a ideia de reinvenção política da convivência, mas de modo algum, né? Eu fiz, por exemplo, o último ano do ensino médio, na época chamado colegial, né? E fiz cursinho num lugar onde havia a circulação não só da música, como ele é precursor do que você chamava depois de MTV, que foi o cursinho Equipe, né? Que eu cursei em 1972, né? Onde ali se apresentavam músicos como os que você citou, né? De modo, inclusive... de resistência, que eu os levava lá, era um menino que foi quase meu colega, o Serginho Groisman, né, que os levou e que era um agitador cultural no sentido positivo do termo, como continua até hoje. Por que eu estou dizendo isso? Você foi hippie? Sim, claro, eu usava... Cheguei a estar de barba longa, cabelo comprido, qualquer hora eu te mostrarei algumas fotos que eu estou localizando, usava botina de veludo verde, uma calça vermelha com lista amarela e uma camisa florida, né? Sentava sob a árvore e só não abraçava a árvore. Eu tinha amigos que abraçavam a árvore, eu não abraçava. Tinha gente que ficava meditando, né, embaixo de uma goiabeira, imaginando que ia chegar a ele algum tipo de iluminação, e outros não. A minha curiosidade não era em relação a essas drogas que uma parte das pessoas tinha. Quais foram as experiências pontuais mais nesse tema que você teve assim na sua vida, de chegar, por exemplo, na sala de aula? Então, eu comecei a dar aula na PUC São Paulo em 1977, né? Portanto, eu tinha 22 anos, né? Naquele momento que eu comecei. Eu fiz 23 durante o ano. Eu não era pai. Eu fui pai em 1977, pai do André, em dezembro de 1977. A ideia de ser pai, quando ela chegou, me deixou ainda mais distanciado dessa questão, porque o meu foco de vida não é que eu temia que o uso, né, de qualquer droga ilegal ia me desviar da tarefa, mas ele ia tirar talvez a minha energia. E isso não é um fato decisivo, porque eu tenho vários amigos e amigas que também foram pais ou mães jovens como eu e não tiveram essa questão. Mas acho que seu pai te deu um senso de responsabilidade que você não estava mais tão aberto à experimentação. Mas não é. A minha experimentação, ela se dava em outras áreas. Né? A experimentação de ler algumas coisas que eu queria ler, de conhecer alguns lugares. Eu decidi que eu queria conhecer o meu país de ponta a ponta, que eu iria a todos os lugares, que antes dos 30 anos de idade eu teria ido a todas as capitais brasileiras, como eu fui. Essa era a minha curiosidade. Esse era o meu modo. Né? Por exemplo, tem coisas que eu nunca quis experimentar, em termos de consumo de comida, de produto ou de lugares. Né? Eu não tenho encantamento. Eu gosto de me aproximar daquilo que encanta. Quando eu estava, você falou das experiências mais significativas, muitas vezes a gente estava numa viagem da comunidade mais local, que queria viver o mundo mais hippie, estava dentro de uma Kombi,
todos dentro de uma Kombi, né? E eu não precisava ser um consumidor de maconha. Bastava eu respirar naquele ambiente. Você entrou nessa Kombi, então? Várias vezes, claro. Né? Se cantava, né? Cantava, gritava. A minha geração encontrou algo que era a questão da sexualidade mais liberta. Sexo não era mais sinônimo de gravidez indesejada. Ele poderia ainda ser, né, daquilo que é o ICT, das doenças hoje, né, transmissíveis, mas ele não era sinônimo de gravidez indesejada. Será um risco na tua geração, né, por conta do HIV a partir de 82. Ora, várias vezes em situações que eu estava num show, eu nunca me esqueço um dia, né, em que eu fui a uma apresentação do Rick Wakeman, né, que foi tecladista de grandes bandas, entre elas o Yes. Eu estava no estádio, né, da Portuguesa de Esportes de São Paulo, no Canindé. Né, eu acho que, exceto eu e mais 10 pessoas à minha volta, né, havia ali, não havia necessidade de se liberar fumaça, né, no palco para as coisas, mas esse tipo de circunstância contava, inclusive, não com a anuência, né, da força de segurança, de garantia da lei, mas uma certa complacência. E conta até hoje. E conta até hoje. Se você observar, há consumo, né, de drogas ilegais, inclusive em estruturas que têm a tarefa de cuidar para que isso não aconteça. Né? Alguns dizem que em vários lugares, né, que se você olhar na Segunda Guerra Mundial e depois na Guerra do Vietnã, o próprio aparelho de Estado oferecia drogas, entre aspas, ilegais, para que houvesse a possibilidade de suportar aquilo que estava se vivendo. A droga como escape e não como fruição. Portanto, voltando ao que você disse, a droga como remédio. Mas você, entre milhões de pessoas que você poderia encontrar na vida, você encontrou alguém que não tem esse encanto. Eu não sou melhor, apenas eu não gosto. Só isso. Você falou Como eu rapidamente. não gosto de giló também. E tenho dificuldade com coentro. Você falou rapidamente sobre o uso de morfina no tratamento e a ciência evolui cada vez mais para pesquisas com psicodélicos, que foi algo que foi culturalmente abandonado a partir dos anos 60, porque a contracultura absorveu os psicodélicos como parte, né, da criação e da produção de arte, mas que agora, né, no século XXI, foi retomado e que diversas pesquisas mostram que elas podem ser usadas para minimizar sintomas de ansiedade, de depressão e até ajudar nos cuidados paliativos de doentes graves. Por que a gente ainda tem essa resistência e todo o seu discurso é baseado num racional, assim? Você é muito racional, né? Sim, sim. Continuarei sendo. Então, eu sou tão racional que eu sou completamente a favor que a ciência faça isso. Que a ciência usa os psicodélicos no tratamento. Sim, claro. Não é a ciência coloca a nosso serviço aquilo que é a capacidade de investigação no mundo da química, né, de modo que você diminua o sofrimento, você acelere o processo de melhoria. Não há a menor razão para que não se utilize coisas que estejam, inclusive, sob controle. Você diz, mas é a mesma droga? Não, primeiro que em relação à cannabis, o princípio ativo, né, para as crianças e adultos que usam para o controle de alguns distúrbios, algumas síndromes, não é o mesmo do uso recreativo. Né? Aí mesmo que eu fosse, isso é indiferente no meu caso. Né? O que eu não desejo é que quem tem necessidade de um fármaco não tenha acesso a ele. Você pode dizer, e é Mas verdade. O que é necessidade? Necessidade para você não ter dor, para você não ter sofrimento, para você não ter angústia, não ter desespero. Eu não sou alguém que tem esquizofrenia. Eu não sou alguém que tem distúrbio bipolar. Se eu precisasse de droga que me tirasse do sofrimento, eu não tenho dúvida. Né? Não só que eu usaria, como que eu procuraria. E se eu usaria, por que eu não posso fazer com que outras pessoas tenham acesso a isso? Né? Portanto, a ideia do remédio como forma de diminuição do sofrimento é uma piada antiquíssima, você não pegou porque isso está fora da tua geração, você não era nascido. Né? Em 1975, morreu o ditador espanhol Francisco Franco. Décadas de domínio na Espanha, produzindo um horror. Pois bem, nos últimos meses dele de vida, ele estava muito adoentado,
os médicos dele decidiram que iam administrar morfina para diminuir a dor. E uma das piadas que circulava, porque contra ditadores as piadas elas são múltiplas, era assim, que ele disse, eu não quero morfina porque eu não quero ficar viciado. Né? Mas ele faltava poucos dias para ele perecer. Pois bem, será que alguém que vai usar morfina de modo de cuidado paliativo, tal como a gente usa... Ou psicodélicos. Ou psicodélico, ou uso dos princípios ativos da maconha, da cannabis, do canabidiol, será que essa pessoa poderá ficar viciada se o efeito colateral, tal como acontece com outros medicamentos, é esse? A ciência vai ter que lidar para diminuir ao máximo o dano. É a teoria de redução de danos. Por isso, o meu racional, que você identifica, ele é um racional que me deixa tranquilo. Isto é, eu não sou avesso a que alguém faça uso de algo que não fará mal a ela e a outras pessoas. Se a legislação ela é contrária a isso, dado que ela admite o uso do álcool, né, ela admite que haja a presença de substâncias que a gente ingere, que nitidamente fazem mal para nós, nos alimentos, os conservantes, etc., isso é um defeito. Isso não é aquilo que me chama a atenção de que então é hipócrita, então tem que valer tudo. A presença da hipocrisia não é, para mim, no campo moral, a licença para o relativismo. Então, se pode isso, pode qualquer coisa. Claro que não. Todo mundo? Não. Né? Você fala bem disso, e eu lembro quando você era criança. Mas todo mundo tem isso. Quando queriam... Então, mas eu não sou todo mundo, nem você é todo mundo. Mas qual que é a sua posição sobre a legalização das drogas? Eu sou absolutamente favorável que tudo aquilo que não produza dano a uma comunidade e não produza dano à pessoa e que o Estado possa proteger, isto é, o poder público, como é tarefa com a segurança, com a organização do trânsito, com o provimento do saneamento, que não haja ilegalidade nisso. O custo, né, para o poder público e, portanto, para a sociedade, para o controle das drogas que não têm um efeito danoso nessa condição, ele é tamanho que ele faz com que haja diminuição de recursos na escola, na saúde pública. O custo da guerra contra as drogas. Claro, o combate ao consumo de drogas, né, eu jamais diria vamos legalizar a cocaína, vamos legalizar o crack. Mas se alguém diz assim, o que você acha, né, do Uruguai, por exemplo, como uma das nações que tornou isso sob organização para dificultar o tráfico, para não ter necessidade do tráfico, eu diria, claro. Da maconha. Da maconha. O nosso país não tem, tá, e deveria tê-lo. Nós não temos estrutura ainda para fazê-lo de modo imediato, mas nós temos estruturas, tal como se vem fazendo, com a diferenciação entre o consumo, em relação à quantidade de gramas que se pode ter na alegação, uma discussão que vai se fazer em breve, né, e está sendo feita. Será que eu posso, para consumo próprio, eu plantar? Né? Ou será que eu posso ter acesso a uma... Eu vou usar um termo que pareceria até engraçado, uma unidade básica de saúde para algo que eu desejo, tal como eu vou, olha só, tal como eu vou comprar uma bebida alcoólica. Nos Estados Unidos da América do Norte, uma das legislações mais liberais e mais moralistas da história recente, você já viu, porque você vai com frequência, que você até compra bebida num lugar onde espíritos sejam vendidos, mas você não sai com ele à mostra. Você tem que colocar dentro de um saco de papel. A nação que mais abre essa discussão, ela não permite, na maior parte dos estados, que você saia de uma loja de bebidas com a bebida à mostra. Nós temos uma sociedade que é menos até liberal nesse campo, e você pode sair carregando uma garrafa. Aliás, durante o carnaval, todo mundo mostra sua latinha, né? Quem gosta, sua latinha de cerveja, o seu litrão, né? Olha as imagens, né? A loja que vende, ela não admite. Você tem um determinado tempo em algumas nações, eu nunca me esqueço que quando eu estive com algumas atividades na Suécia, né, em 1990, você quer uma sociedade mais liberada no campo da sexualidade, do convívio do que a Suécia? Pois bem, era proibido beber bebida alcoólica, atenção, era proibido vender bebida alcoólica antes das 17 horas. Na Suécia? Isso. Segundo, no final de semana você tinha uma liberação da cerveja até determinado nível de graduação alcoólica. Terceiro,
o poder público se organizava para que gente que consumisse drogas, legais ou ilegais, não ficasse largado. Então, Estocolmo, por exemplo, que é uma série de ilhas, havia alguns navios do poder público da área de saúde para que você, ou eu, saindo de um bar ou de uma balada, bêbado, que eu não fosse para casa e desse uma despesa imensa depois, com uma colisão, com um passar mal, chamar o resgate para me pegar. Você, ao sair, uma estrutura de apoio, digamos, serviço social, te pegaria, te levaria para um navio desse ancorado numa das centenas de ilhas em Estocolmo, e você passaria a noite lá, quando você estivesse bem, já com o açúcar equilibrado, né, e sem mais nenhum tipo de dificuldade, você poderia ir para casa. Ora, diz assim, os caras estão incentivando o álcool? Não, eles estão fazendo com que haja uma redução de custo social de algo que é uma decisão individual. Vocês mas o cara bebe porque ele quer, né? Sim, porque ele quer. E se ele quiser beber e não fizer mal para nenhuma outra pessoa e fizer mal para ele, mas ele puder ser protegido pelo poder público, a sociedade pode se organizar desse modo. Voltando ao teu ponto para não distanciar. Será que eu sou favorável a que haja legalização, né, do consumo de maconha, de cannabis? Sim, eu acho que esse é um passo que economizaria muito. Será que do uso de maconha a pessoa pode derivar para outras drogas, eventualmente? Por conta do convivência, do contexto, por conta de que aquilo pode, né, porque os efeitos são diferentes, você sabe ou não sei. Isso que eu vou dizer agora. Você sabe, eu não sei. Os efeitos são diferentes, pelo que me dizem, de você fumar maconha e você cheirar cocaína. Uhum. O tipo de efeito sobre você, o tipo de envolvimento que você tem é diferente. Sim. Eu não sei. E é uma questão social, como a gente não tem na nossa família um caso de dependência tão próximo, acho que a gente pode explorar mais esse ponto da Cracolândia, assim. Então você entende que é muito mais uma questão de saúde pública do que de polícia. Não há como a estrutura policial não ter a presença, porque não há saúde pública sem a questão também da estrutura policial. Por exemplo, o Brasil, nos inícios do século XX, teve que fazer a vacinação obrigatória, né, conduzida no Rio de Janeiro por Oswaldo Cruz, porque não havia, por parte da população, a aceitação de que era a vacinação contra tifo que ela pudesse ser feita. Ora, o mundo tinha acabado de sair de centenas e centenas de milhões de mortes em relação ao grande, né, a gripe espanhola. Nós, no nosso mundo contemporâneo, quando da pandemia 2020, 21, 22, e amenizando um pouco, as pessoas falaram da não possibilidade dela se vacinar por decisão própria, como sendo uma escolha na liberdade. Mas aí é porque a discussão de liberdade, 100 anos depois, é que estava diferente, não a da vacinação. Haja vista que esse tipo de percepção pode sim ser de uso hipócrita, inclusive algumas pessoas que falaram contra a vacinação, elas se vacinaram. É que algumas delas não declararam em nome da privacidade isso. Ora, pegando no que você levantou, será que é uma questão de saúde pública a Cracolândia? Claro. Será que eu desejo que hordas de pessoas em estado de desespero saiam andando da Cracolândia no centro de São Paulo e venham para a região onde eu moro, em São Paulo, quebrando vidro de carro, praticando agressão, buscando tomar e ameaçando as pessoas? Não. Quem cuida disso? A saúde pública? Não. Essa é a área de segurança. Mas ela não pode ser uma questão de segurança. Pessoas com inteligência, inclusive aquelas da área de segurança, sabem que a estrutura policial, ela resolve, tal como o bombeiro, resolve apagar o incêndio. Mas se não fizer estrutura de materiais que sejam mais resistentes, mecanismos de salvaguarda, prevenção, não haverá. Nesse sentido, por que nós estamos em desespero em vários lugares com as Cracolândias? Porque é muito recente em termos de existência. É uma coisa que a organização social ainda não lidou. Ela é uma coisa que tem 2 décadas. Né? Quando você lembrar, você vai ver que é o século XX que marca esse caminho. A gente já teve os lugares onde se reuniam os drogados. A praça pública lá no Fundão, um dia, para mencionar a cidade de São Paulo, a Praça Roosevelt, né? Qual é a saída que o poder público deu? Transformar aquilo em praça e cercar.
para que à noite ninguém entrasse. Ora, essa população com o consumo de droga que é danoso para ela também, não só para a comunidade, acabou indo para a rua. Né? Esse tipo de isolamento, se ele não for lidado como uma questão de saúde pública, ele não acontece. Mas sem a estrutura de segurança, não há saída. A gente fala contra as câmeras, em relação à privacidade que não pode ter, enquanto você não precisar que ela vá identificar quem é que levou tuas coisas, quem é que te protege, etc. Então, lembrando o que você disse, se é para não ser hipócrita, vamos sê-lo por completo. Mas eu dei minha explicação sobre por que eu não fui para a dependência e que eu não passei desse limiar, o limite, como uma questão da forma como eu encarei o uso de drogas. Mas é uma questão social também. Sim. Então, quando a gente chega nesse papo da Cracolândia e do álcool também, eu não tenho os dados, mas entre a Faria Lima e a Cracolândia tem uma questão social muito diferente. Entre o cara que consome êxtase, MMA ou até remédios que são liberados de comprar na farmácia, mas o uso deles tem algum efeito recreativo, né? Existe a pessoa que está pagando, o poder aquisitivo por trás. Então é mais fácil ter o uso recreativo de quem tem uma condição social melhor e é mais difícil você sair disso quando você tem uma condição social menor. A gente encontra, vez ou outra, né, não só notícias, como estudos, como também visualmente. Nota-se, por exemplo, na Cracolândia em São Paulo, pessoas que você sabe que são pessoas pela vestimenta inicial, Isso. da roupa inicial, no começo, que acaba de entrar ali. Que são pessoas que estão ainda com uma roupa de marca, ainda estão com algo que não é marcado pela pobreza. Por que a gente não os vê tanto? Não que não existam. Porque é claro que uma pessoa que tem as condições, a família retira, ela pode levar para uma estrutura de tratamento. Né? Ou essa pessoa, em breve, não será mais identificada, né, pela roupa de marca, pelo tênis, porque não terá. Claro. Certo? Mas como você explica O quê? o fato de eu não ter ido por esse Acaso. caminho? Acaso. Isso. O acaso como ponto de partida. Por acaso você, Pedro, nasceu numa condição, numa família, isso não foi proposital. Né? E por acaso esta família gerou uma circunstância que por acaso outras pessoas não tiveram. Isto é, isso é uma casualidade. Ela não é um movimento intencional da vida e da história. Né? Se o acaso, e aí voltando à música, se o acaso vai te proteger, ele protegeu. Isso não vale para todas as pessoas, não vale para as pessoas que eu conheço no meu dia a dia, que também foram protegidas, como você. Mas não necessariamente as milhares e milhares de pessoas que a gente encontra, que têm alguma vivência desse horror, o acaso também não as deixou, né, nessa capacidade protetiva. Posso eu marcar numa outra direção, que é a que eu quero marcar agora. Você pode ter uma personalidade que você desenvolveu até teus 30 anos, por mérito próprio, em que você passou por uma tempestade e saiu úmido, mas não encharcado. Eu não vou descartar que existe uma escolha pessoal. Porque você poderia ter continuado nessa escolha que fez de um consumo variado e isso não te trazer nenhum tipo de perturbação. Eu não tenho conhecimento para dizer se seria. E como ser em relação ao passado não existe, é poesia, né? Não há como dizer, não, daria certo sempre. Pelo que eu te conheço, isto é, pela tua personalidade, pelo teu caráter, né, você teria firmeza para encontrando algo que abalaria a tua possibilidade de controle e até de buscar algum tipo de alternativa. Por outro lado, você também conviveu e convive num meio em que você não tem a ideia de abandono. As pessoas não te deixariam. Isto é, tem sempre gente de olho em você no sentido amoroso. Né? Portanto, esta capacidade, ela permitiu que você chegasse aqui. Eu não sei o que leva algumas pessoas a passarem por isso. A ciência lida, né, com a noção de que algumas pessoas, por exemplo, têm mais resistência ao álcool.
e outras menos. Algumas culturas, o álcool faz parte do cotidiano e outras não. Eu não sei. Eu não posso falar sobre mim se eu teria um dia me perdido, porque se eu fizer uma lista daquilo que hoje é droga ilegal, né, meu acesso foi só lança-perfume, né, e maconha. Mas lança-perfume não contei o número de vezes e a maconha 2 vezes. Estou aqui com quase 70 anos, sem o gosto ainda. Pode ser. Eu conheço pessoas que com 70, 80 anos decidiram que ela ia, sim, ter esse tipo de experiência que alguns relatam que oferece outra visão, outra percepção. Eu continuo preferindo ler Fernando Pessoa. Mas eu acho que a frase do epitáfio lá dos Titãs, ela ganhou todo um significado diferente agora, porque ela completa o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Mas quando a Isso. gente coloca na relação de pai e filho, o acaso vai te proteger Isso. enquanto eu andar Isso. distraído, Sim. é muito legal. Muito melhor, muito melhor. Porque o acaso me protegeu. Senão, primeiro, nós não estaríamos conversando sobre isso nesse momento e nem de cara limpa.